teus feitos. Anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Salmo 145, verso 4 e 7. Amém, irmão? Deus abençoe. Vamos para o tema. O tema do estudo de hoje é: uma geração contará a outra geração. A nossa geração contará a outra geração. Eu gostaria de começar esse estudo me lembrando de uma coisa. Eu volto lá para o livro de Êxodo. Imagino Moisés, um grande líder, por que não dizer um dos maiores líderes que este mundo já conheceu. E Moisés recebe de Deus uma grande tarefa, uma grande missão, de conduzir o povo até a terra prometida. E Moisés, com aquela grande responsabilidade de líder, ele vai estar na tenda e a gente observa que tem alguém interessado ali. Tem um jovem interessadíssimo pela obra do Senhor, é Josué. E Josué fica na porta da tenda aprendendo de Moisés, aquele líder, aproveitando os recursos, porque o ensinamento não é apenas em palavras, às vezes o ensinamento é em comportamento. E a gente vai ver aquele jovem interessado para aprender. E quando Moisés está, o Senhor diz a Moisés: Moisés, tu não irás entrar na terra prometida, tu feriste a rocha. E Moisés ali indica, e Deus indica a Josué. Então Josué vai receber toda aquela carga de liderança de Moisés. Não é fácil. Aí você encontra no livro de Josué, capítulo 1, Deus dizendo: assim como fui com Moisés, eu serei contigo, esforça-te e tem bom ânimo. Moisés morreu, mas o meu projeto não pode morrer. Quem está entendendo isso aí? Quem está entendendo isso aí? Ninguém entendeu. Moisés morreu, mas o meu projeto não pode morrer. E qual era o projeto de Deus? Na verdade, o projeto de Deus era maior do que... O projeto de Deus era a salvação da humanidade, a conservação do povo judeu, para que viesse o Cristo para salvar a humanidade. Moisés morreu, mas o projeto de Deus continuou. Continuou com quem? Continuou com Josué. Uma geração a outra geração. E estudando as Escrituras,
eu pude ver que sempre foi esse costume no meio do povo de Deus. Aí eu vou lá para o profeta Elias. O profeta Elias com o ministério de fogo, aonde o profeta Elias colocava a mão, orava, descia fogo do céu. Eu me lembro que um dia Elias, alguns soldados vieram buscar Elias, e Elias estava em cima de um morro, e os soldados clamaram. Aí Elias clamou e o fogo desceu e consumiu aqueles soldados. Eu me lembro que Elias estava no monte, né, e os adoradores de Baal estavam ali também. E Elias clama para provar que Deus de fogo, e o fogo vai descer do céu, consumir o holocausto, o povo vai gritar sobre Deus. Então, Elias tinha um ministério brilhante. Mas também, quando Elias ele foi assunto ao céu, quando ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, diz o texto que Elias passou seu ministério para Eliseu. Chamou Eliseu, Eliseu entende o chamado. Quando Elias joga a capa, ele segue a Elias, Eliseu, e Eliseu dá continuidade ao ministério de Elias com uma definição melhor. Por quê? Porque agora a porção é dobrada. Ele vai receber uma unção dobrada no ministério. Aí, continuando lendo o texto, aí você continua lendo primeiro Reis, segundo Reis, e você vai encontrar uma descrição muito interessante. A Bíblia vai dizer assim: Eliseu morreu. Oxe, a gente viu que Moisés passa o seu ministério para Josué, uma geração passando o ministério para outra geração. A gente vê Elias passando o seu ministério, sua capa, a unção para Eliseu. E quando a gente chega em Eliseu, nasce uma revelação. Que revelação é essa, pastor? A Bíblia é bem enfática. A Bíblia vai dizer assim: morreu Eliseu e o sepultaram. E cadê o sucessor de Eliseu? Se vocês olharem para trás mais da história, vocês vão ver que o homem que era para ser encarregado, a geração, eu estou entendendo, quem está entendendo isso aí? A geração que era para se encarregar de levar o ministério de Elias e o ministério de Eliseu avante era Geazi, a geração de Geazi. Só que você for olhar o contexto bíblico e a historicidade do texto, irão perceber que Geazi falhou em conduzir, em levar adiante o propósito daquele ministério profético, que era o ministério de fogo, era o ministério de milagres, era o ministério de fazer machado flutuar, era o ministério de fazer viúva que estava a ponto da morte ter azeite e pão. Era um ministério abençoador, oh aleluia, e estava sobre a responsabilidade de Geazi conduzir esse ministério. Porém, diz o texto lá em Reis, no livro de Reis, e morreu Eliseu e sepultaram. Ficou um vazio aí. Parece-me que o ministério de Eliseu morreu com ele. E eu acredito que não é isso que nenhum pregador quer, que nenhum pregador quer, que nenhum pastor quer. Eu acredito que todos os pastores, todos os líderes, o desejo dele é que o seu ministério vá adiante. O ministério seja conduzido adiante de gerações em geração.
Mas diz o texto que Geazi era um obreiro sem unção, mesmo estando com o cajado de Eliseu, não conseguiu ressuscitar o filho da Sulamita. A Bíblia diz que Geazi era um obreiro sem desatento, não tinha atenção. Quando o profeta mandou ele preparar uma sopa, ele colocou ervas amargas. Havia veneno na panela, que precisou ser jogado a farinha, que aí é um mistério também. E outras coisas. Mas a pior das coisas que acabou com o ministério de Geazi foi quando ele resolve pegar o ouro de Naamã. Naamã foi curado da lepra e ofereceu riquezas ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse: aqui em Israel não se cura por dinheiro. Aqui em Israel a cura é grátis, é de graça. Não se paga por cura. Quem está entendendo isso aí? E disse: pode ir embora com o seu dinheiro, com a sua prata, com suas vestes, com o seu ouro. E quando Naamã já ia embora, aí Geazi, o seu auxiliar, o futuro herdeiro dos dons espirituais, correu atrás de Naamã e mentiu. E por conta disso, ele vai ficar leproso, não só ele, mas toda a sua geração. Não, por conta da ganância. Uma geração tem a responsabilidade de ensinar a outra geração. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade no meu ministério ensinar a outras pessoas aquilo que eu aprendi do meu pastor lá atrás. Já estou passando para outras pessoas. E essa deve ser a visão de qualquer líder. O líder não deve ter medo de que alguém possa aprender mais do que ele. O líder, ele tem que pensar que o ministério deve continuar. A obra de Deus deve continuar. Amém, irmãos? Os irmãos estão parados aí. Só a graça de Deus. Os irmãos pararam, congelou. A internet congelou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar? Os versos desses salmos, poderá haver uma falha, e nessa falha poderá entrar a heresia. A heresia. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar. Sempre eu digo, já temos muitos pregadores, já temos pessoas que pregam bem, já temos pessoas avivadas, pessoas com a voz de trovões, mas precisamos urgentemente de um exército de ensinadores. Precisamos de um exército de pessoas que tenham um coração ardendo para o ensino, para ensinar. Os pregadores vão na frente. Os pregadores são como os arautos de Deus. Eles vão na frente ganhando alma para Jesus. Eles vão na frente desbravando a terra. E os ensinadores vão atrás, ensinando, admoestando, trazendo a palavra certa, trazendo os ensinamentos. Deixa os pregadores ir seguindo a unção de Deus, no Espírito de Deus, na força do Senhor. Deixa os evangelistas seguir, ganhando alma pelos becos, valados, pelas ruas, pelas esquinas das praças. Deixa ele ganhar alma. Mas precisamos de homens, mulheres com a chama de Deus para ensinar. Eu digo
que o crescimento, ele tem algumas situações. Lá no Isaías 54, vai dizer o seguinte: amplia a tenda, amplia bem a tenda, né? Amplia, aumenta as cortinas. Aí vai falar, bate bem as estacas, as cordas, né? Então aquela estaca é o novo convertido que a gente tem que bater na cabeça dele, mas não é com martelo, não. Temos que bater com a palavra. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Quando o novo convertido estiver bem firmado, a gente puxa o arame nele, puxa a corda, que são os relacionamentos. Então, as cortinas ampliadas é a comunhão com Deus, as cordas são os relacionamentos que devemos ter um com o outro. Palavra na cabeça do novo convertido, para ele se firmar e depois estar pronto para ser cercado pela comunhão em nome de Jesus. Então, dentro do meu coração arde um desejo de formar pessoas, de ter pessoas que dentro dela haja esse queimor pelo ensino. Sabemos que todo mundo deseja ser pregador, todo mundo deseja. Todo mundo quer que seu nome esteja aí nas mais voltadas mídias, mas Deus, ele está preocupado, no sentido preocupado de levantar pessoas que estejam querendo ensinar. Uma geração contará a outra geração, e só conta quem sabe, é ou não é? Se a gente não souber, como poderemos contar? E dentro disso, nasce na minha cabeça uma preocupação. Dentro disso, há uma preocupação em nós. E que preocupação é essa, pastor? Uma preocupação de saber como é que a nossa geração está. Os jovens, as pessoas que assumirão o nosso lugar amanhã. Que ensinamentos elas estão recebendo? Com que nós estamos preocupados no dia de hoje? Não é? Nós temos que ensinar acerca de Deus, temos que ensinar acerca dos seus feitos, seus atos, sua justiça, sua majestade. Era dever e obrigação dessa geração, de nós atuar, fazer atuante e ensinar tudo que Deus fez, para que a outra geração que vier, ela tenha um conhecimento nato de Deus. Claro, neste salmo, uma geração ensinará a outra geração. Amém, irmãos? Antes das escritas, a escrita que nós conhecemos, existia uma escrita oral. Na verdade não era escrita, uma transmissão oral. Antes de ser descoberto a escrita, formalmente dizendo, as pessoas sentavam e contavam a sua história, a história de Deus, a história da criação, a história do universo, não é, Daniel? Então, antes da escrita, havia a história oral, né? Ou seja, os mais velhos contavam para os mais novos a respeito de Deus. Uma geração contará a outra geração. Isto acontecia geralmente no santuário. E nessa transmissão de pai para filho, essa transmissão oral, era relatado os fatos, os acontecimentos do deserto, os acontecimentos do Sinai, como foi que Deus criou o mundo, a aliança de Deus, a aliança adâmica, a aliança com Moisés. E esses fatos eram passados de povo a povo, de pessoa a pessoa. Os anciões tinham esse dever de sentar com os jovens e contar toda a história oral, para que eles tivessem entendimento e contassem para os seus filhos, porque a obra não podia morrer. Porém, o mais jovem
começou a desejar saber a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, o que aconteceu com ele e antes dele? E esses fatos surgiu a necessidade, dentro desse contexto histórico, de passar para os jovens oralmente. Não existia escrita. Quem está entendendo isso aí? Não existia a fase escrita, era oral. Então, mas os jovens começaram a perguntar quem era Abraão. Então, quando os judeus, ele vai para a terra de Canaã, lá ele vai encontrar uma terra mais desenvolvida. Quando ele chega, os judeus, quando sai do Egito, vai para a terra de Canaã, eles vão encontrar com um povo mais desenvolvido na linguagem, nesse transmitir de linguagem. E com isso surge a literatura, as escrituras bíblicas. E quais são essas escrituras? A tradução já vista. A tradução já vista, ela vai surgir para suprir a necessidade. Ela surge no Reino do Sul, em Judá. Você sabe que houve a divisão, Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel. Então vai surgir, lá está começando a criação da Bíblia. Quem está entendendo? A Bíblia, ela vai começar oralmente. As pessoas passam de pai para filho. Agora surge a necessidade da tradução escrita. Quando é que acontece isso? Essa tradução escrita vai nascendo, a Bíblia vai começar a nascer lá quando o pessoal chega em Canaã. A primeira tradução da Bíblia é chamada de Javista. Ela surge no Reino do Sul, lá em Judá, tendo como capital Jerusalém. E neste lugar Deus está conhecido como Javé pelos judeus lá de Judá. Por isso que a primeira tradução bíblica é chamada de Javista, porque eles viam Deus como Javé. E a tradução eloísta, ela vai nascer no Reino do Norte. Então tem duas traduções, quem está entendendo isso aí? Tem duas traduções da Bíblia nascendo. Ela passa de ser oral para ser escrita. Como ela está vindo? Ela está vindo Javista, lá em Judá, e eloísta, lá em Jerusalém. Essas duas tradições. Aí depois o tempo vai passando, né, surge a tradução deuteronômica. Surge a tradução deuteronômica, que são traduções que os sacerdotes vão construir. Então a gente já tem a eloísta, a deuteronômica, que são os sacerdotes que constroem. E depois vem a quarta tradução escrita, o ajuntamento dessas traduções se origina o livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio. Amém, irmãos? Então, Javista, eloísta, aí vem as dos sacerdotes, que chamamos deuteronômica, junta-se e nasce o Pentateuco. Nasce o livro de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Surge a Bíblia, surge o Pentateuco, escrito com as leis, com o conto oral que vai acontecer ali no nascimento do mundo, entendeu? Então é muito lindo. Se uma geração, como o Salmo diz, uma geração contará a outra geração. Estes livros têm a finalidade de narrar os acontecimentos ocorridos desde a criação do mundo até a lei de Moisés. Então, se uma geração não se preocupasse em ensinar a outra geração a história da Bíblia, não chegaria até nós. Quem está entendendo isso aí? Então, houve-se a preocupação de uma geração contar a outra geração. E nessa contagem, nessa preocupação, eu estou sentindo Deus aqui. Deus tem um cuidado muito grande com a Bíblia, sabe? E Deus, ele vai fazer, se interesse nisso. A gente tem que passar os conteúdos bíblicos, os feitos de Deus para as outras gerações, para que as gerações amadureçam. Quem está entendendo isso aí? Ô glória!
há uma preocupação de ensino. Há uma preocupação, não há uma preocupação aqui de alguém sair pregando. Não, a preocupação aqui é ensinar as pessoas a saber quem é Deus. Quem está entendendo isso aí? Isso está entendendo? Então, as pessoas precisavam saber. Então, eu bato na tecla. Deus está à procura de pessoas que queiram ensinar. Uma geração contará a outra. Salmo 145, verso 4. Uma geração contará a outra geração. Então, vamos lá, vamos continuar. Quem está entendendo isso aí? Vanusa. Quem vai chegando agora, aí fica até difícil de compreender, né? Mas vamos lá. Antes, já vai, viu? Já vai. Antes de comprar um telefone para o seu filho, compre uma Bíblia. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Antes de comprar um telefone para o seu filho, compre uma Bíblia. Por quê? Por quê? Eu vou falar isso de verdade. Há sobre mim uma carga muito grande. Eu carrego um compromisso muito grande. E qual é o compromisso, pastor? De ensinar a próxima geração. Mas para isso precisa pessoas que queiram aprender. A igreja está muito voltada à música. Hoje, se você vê homens, Augusto Nicodemos, ótimos ensinadores. Precisamos parar para ouvir as pessoas que querem ensinar. Porque não é preciso apenas ter pessoas que queiram ensinar. Precisa também haver pessoas que queiram aprender. Porque ensinar, a gente percebe muito bem que a nossa igreja, ela não está apta para ensinar, para aprender. Temos até alguém que quer ensinar. A gente vê isso em culto de instruções. As pessoas não vão a culto de instruções. A gente vê isso na escola bíblica. As pessoas não vão à escola bíblica. A gente vê isso hoje, agora. Quando a gente olha, eu estava observando algumas lives, e a gente vê aquelas lives, as pessoas, profecia, não tem nada a ver, não me meto, cada um é cada um, só estou comentando aqui. Você vai receber isso. E eu estou vendo a profecia, essa irmã que chegou agora, Deus está... Menino, enche. As pessoas enchem. E a preocupação de Deus é onde que essa igreja vai parar. Se a gente não tiver a preocupação de ensinar o nosso povo, de pegar na Bíblia, eu não estou falando, as pessoas que me acompanham vão ser pessoas que ninguém vai enganá-las, porque elas têm que mostrar na Bíblia. Eu encontrei com uma menina, pastor, desde quando o Senhor me ensinava, eu já andei em todo o Brasil. Ela teve a oportunidade de andar em todo o Brasil, ver vários pregadores pregando, mas ela aprendeu um fato: tudo tem que estar na Bíblia. E ela dizendo para mim, aquilo que o Senhor me ensinou foi fundamental. Eu vi vários pregadores pregando, fundamentados, não é? Então, veja só, uma geração, o que é que a gente vai passar? Entendeu, irmão Edson? As pessoas que me acompanham, que eu sei que são poucas, mas as pessoas que me acompanham, elas serão pessoas maduras, serão pessoas que não serão enganadas, serão pessoas que terão milhões. Talvez eu não ganhe milhões de pessoas, não estou importando. Jesus só ensinou a 12. Estou preocupado com milhões de pessoas que irão me seguir. Não estou preocupado com isso, não. Mas se uma pessoa aprender os contextos bíblicos, já foi válido? Já valeu? Se uma pessoa, eu estou queimando aqui dentro.
Se uma pessoa só dizer assim, pastor, eu quero aprender Bíblia, eu quero viver a Bíblia, ensinar aos meus filhos a Bíblia. Existem duas igrejas que estão atrás da coisa fácil, do ensinamento fácil, atrás do receber, do toma lá, do toma cá. Uma igreja que vai ser conduzida rapidamente pelo vento, ser carregado como folha seca. Igreja que está com suas raízes voltadas para o ribeiro. E o ribeiro é o quê? O ribeiro é a fonte. E a fonte é quem? É a palavra. E aquelas pessoas que estiverem com suas fontes voltadas para a palavra, o Espírito Santo, essas pessoas vão dar fruto. E os seus frutos serão permanentes. Uma geração contará a outra geração. Amém, irmão? Por que os nossos filhos de Deus? Por que os nossos filhos precisam saber a grandiosidade de Deus? Porque ele vai dizer aqui, ó, o verso 4. Ele vai dizer assim, ó, uma geração contará a outra a grandiosidade do teus feitos. Uma geração contará a outra. O quê? A grandiosidade do teu feito. Quer que há um grande compromisso? Há um grande compromisso para os obreiros, para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para os auxiliares, para a união feminina, para nós, de como é que a gente vai passar da igreja para a outra geração. Temos que contar as grandiosidades de Deus, que Deus reina, que seus feitos são temíveis e terríveis. Em primeiro lugar, olhando para este capítulo aqui, o que é que eu aprendo? Os nossos filhos, quando eu falo filhos, não são só filhos biológicos. Aquelas pessoas que ganhamos para o Senhor. Ele precisa dos feitos grandiosos de Deus. Ele precisa ter conhecimento. Ele precisa ouvir das nossas experiências. Ele precisa ouvir e sentir desejo das experiências que nós tivemos com Deus. Aleluia. Ele precisa saber que Deus é grandioso, que Deus é gigante, é extraordinário. Amém, irmãos? Deus é muito grande. Os seus feitos são grandiosos. Os seus feitos são imensos. E nossos filhos precisam saber que o nosso Deus não é Deus pequeno. O nosso Deus é um Deus grande. Não é? É grandão. Aleluia. Glória. E os nossos filhos precisam ver isso em nós. Se a gente vai transmitir para a nossa geração um Deus pequeno. Mas se a gente vê um Deus grande, a gente vai transmitir para a nossa geração. Eis aí, Deus colocando sobre nós o peso da responsabilidade. Deus criou, veja como Deus é grande. Deus criou o céu e a terra. Deus abriu o mar vermelho. Entendeu isso aí? Deus deu filho a Abraão quando ele já estava com quase 100 anos de idade. Ele é grande ou não é? Eita, grande. Deus, ele no deserto com colunas de nuvem de dia e de noite. O sapato deles cresciam à medida que seus pés cresciam. Esse é Deus grandão. Aleluia. Amém, irmãos? Foi Deus que criou o povo. Nossos filhos precisam saber da historicidade da Bíblia. Deus que fez jorrar água da rocha. Amém, irmão? Glória. Foi Deus que mandou. Foi Deus que tirou Daniel da cova do leão. Foi ou não foi? Foi Deus que livrou Sacre e Abednego do fogo ardente. Foi ou não foi? Aleluia. Foi Deus que alimentou a viúva de Sarepta. Foi Deus que fez o fruto
perdoar. Foi Deus que usou Davi para derrubar o gigante. Foi Deus que desceu fogo do céu. Foi Deus que enviou Jesus para morrer em morte de cruz por nós. Tudo é dele, tudo é para ele, a glória é dele. Foi Deus que fez. A nossa geração futura precisa saber os feitos de Deus. Amém. E de quem é essa responsabilidade de ensinar? É minha, é sua. Amém, irmãos? Os nossos filhos precisam saber de Deus, além de ser maravilhosos, grandiosos, são poderosos. Orabacanaraia. Quem acredita aí, meu irmão? Movimenta esse negócio aí, está muito parado. Quem acredita aí que Deus é o coronavírus? Orabacanaraia. Ontem eu preguei assim: lembre de Deus, pense em Deus. Quem acredita que Deus é maior do que o coronavírus aí? Quem acredita? Vai dizendo amém, irmão. Eu descanso nele. Eu descanso nele. Os nossos filhos precisam saber que os atos de Deus são poderosos. Os atos de Deus são poderosos. Diga aí para o irmão que está ao teu lado. Os atos... Você... joguinho aqui para dar mais sabor. Os atos de Deus são poderosos. Eu vou repetir, que eu estou sentindo de Deus repetir. Os atos de Deus são poderosos. Eu vou repetir novamente. Chegou a missionária. Os atos de Deus contará a outra geração que os atos poderosos. Deus mede a terra com a palma da sua mão. É grande ou não é? Ele é grande ou não? Segundo Isaías. Aleluia. Urabacandaraia. Deus viaja. O transporte de Deus é as asas do vento. Aleluia. É grande ou não é? Deus chama as estrelas pelo seu nome e ela obedece. Deus não se cansa. Deus não se fadiga. Deus renova a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus é maior do que o coronavírus, do que os dados que estão divulgando. A Baixada canta, contem pessoas. Quando tem uma fake news no Zap, a gente pega o celular e passa logo a fake news para causar desespero. Mas amanhã eu faço um desafio. Amanhã você pegar o seu telefone e mandar mensagem e dizer: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é grande na terra. O céu faz as nuvens de cortina e a terra como estrado dos seus pés. Vamos divulgar isso, que Ele faz, Ele pode, o seu poder é imenso. El Shaddai, Alabachuri canta. Ele é grande. Levante a mão aí onde você estiver. Levante a mão e diga: Ele é grande. Ele é grande. Ele é grandão. Conte isso. Estamos calados. Estamos tímidos, irmão Idson. Estamos parados. Conte. Lá no Salmo 145 está escrito: uma geração contará a outra geração os seus feitos. Amém, irmão? Os nossos filhos
Quando eu falo filhos, não estou falando dos filhos apenas biológicos. Quem entendeu isso aí? Os nossos filhos precisam saber que Deus é rei. Dois reis. Amém? Deus é um rei glorioso. Está aqui no Salmo. Eu vou ler. Ó. Uma geração contará a outra a grandiosidade de Deus. A geração tem que falar que Deus é grande. Eles anunciarão os teus atos poderosos. A gente tem que contar que os atos de Deus são poderosos. Está no texto. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos terríveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Amém? Deus é um rei glorioso. Deus é um rei majestoso. Deus é um rei cheio de esplendor. E Deus é um rei dos reis. Amém, irmão? Seu reino é eterno. Os nossos filhos precisam saber que os feitos de Deus são temíveis. Nós temos preparado nossos filhos para ingressar na universidade? É errado? Não. Nós temos preparado os nossos filhos para ingressar, para passar no Enem? É errado? Não. Mas nós temos preparado os nossos filhos para encontrar-se com Deus? Aí ficou difícil. Pastor, aí ficou difícil, pastor. Eu vou repetir. Deus é terrível e temível. Nós temos que preparar os nossos filhos para conhecer Deus. E nós temos preparado nossos filhos para conseguir as melhores notas no Enem. Muito bom, concordo, sou um incentivador para isso. Eu sou uma pessoa que incentiva o estudo. Até hoje eu estudo, vou continuar estudando, porque eu sou um incentivador que os meus jovens estudem, se formem, façam faculdade, tenham o melhor emprego, sejam médicos, psicólogos, sejam advogados. Eu não vou de contra isso, pelo contrário, sou incentivador. Mas pelo outro lado, temos que ensinar também a nossa geração a encontrar-se com Deus. E Deus é um Deus temível. Foi Deus que mandou o dilúvio e destruiu toda a raça humana. A gente tem que também saber dessa história a respeito de Deus. A gente não pode apenas saber que Deus abriu o mar vermelho. Poxa, isso é por Deus, né? Deus, ele fez o machado flutuar, ok? Deus, ele curou a viúva de Naim, Jesus curou, amém, glória. Deus cuidou do povo no deserto, olha que história linda. Deus deu a viúva o seu filho de volta lá em Eliseu. Muito bem, vamos conhecer Deus nessa visão, mas também temos que apresentar à geração que está vindo aí, que Deus não mudou. Ele destruiu toda a raça humana no dilúvio. Foi Ele que fez. Amém? E a nossa geração precisa conhecer Deus. Deixa eu tomar um pouco de água. Uma geração contará a outra geração. Foi Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, diante da veracidade de pecado que existia lá. Foi Deus que mandou as 10 pragas para o Egito e destruiu carros e carruagens de Faraó. Foi Deus que deixou Miriam passar uma semana fora do arraial, porque falou de Moisés.
A nossa geração precisa aprender isso. Miriam desrespeitou a liderança. Miriam desrespeitou ao seu irmão Moisés. Ela e Arão começou a falar e dizer assim: ó, Deus só usa Moisés, Deus só fala com Moisés. Aí Deus entra na reunião. Deus disse: espera aí, eu vou entrar nessa reunião. Deus, ó, com Moisés eu falo com ele como eu quero, vocês não tem nada a ver com isso. E para tu saber que eu sou com Moisés, tu vai passar uma semana leprosa lá fora do arraial. E a Bíblia diz que passaram uma semana ali, não puderam sair porque esperaram a cura. Ela passou só uma semana para ela aprender que não se fala de um líder. Hoje há um desrespeito muito grande à liderança. As pessoas não respeitam mais as lideranças, mas culpa é nossa mesmo. A culpa não é deles, a culpa é nossa, é dos pais. A culpa é das pessoas que não ensinam quem é Deus. Deus não é só o Deus, Deus é o Deus bondoso, viu, gente? Deus é um Deus que abriu o mar vermelho, que história bonita. Mas Deus também é o Deus que deixou Miriam passar uma semana. Eu estou dando glória a Deus aí, viu? Eu só não vou dar glória a Deus para não parar aqui. Ninguém está dando glória, mas eu continuo assim mesmo. Temos que ensinar aos nossos filhos que foi Deus que exterminou 2 filhos de Arão por lhe oferecer fogo estranho, novidade. Né? Os filhos de Arão chegaram com fogo estranho diante da presença de Deus. Aí Deus disse assim: que fogo estranho é esse? Oxe, vou queimá-lo? Pronto, matou. Mas não era filho do sacerdote Arão. E Deus quis saber, né? Com novidade, chegaram com fogo estranho. Eu estudei um livro sobre fogo estranho, e o autor do livro vai dizer que aquele fogo estranho era um fogo que não foi tirado do fogo que Deus acendeu. Porque na época, na inauguração do tabernáculo, Deus acendeu um fogo ali. O fogo não foi de maçarico. Não foi maçarico que veio acender o fogo. Estava Arão e Moisés diante da inauguração do altar de bronze. Por isso que há aquela questão, irmão, que os irmãos não entendem, que Deus disse assim: o fogo não pode se apagar. O que é que Deus está dizendo assim? Eu já acendi o fogo, fui eu que acendi, não foi maçarico humano, não foi um fósforo, não foi um botijão de gás que acendeu, fui eu. Desceu fogo do céu e consumiu. Os irmãos têm que entender porque Elias clamou para que descesse fogo do céu e consumisse o holocausto. Os irmãos têm que entender que o fogo que Deus acendeu lá em Arão tinha apagado. E o único meio de se acender o fogo é vindo do céu. Entendeu? E eu, estudando a historicidade desse texto, percebi, e alguns autores que falam sobre isso, que o fogo que foi aceso ali foi Deus que acendeu, apagou. Precisou Elias clamar de novo. Deus acende o fogo. Quem está entendendo isso aí? Apagou de novo. Presta atenção, irmão, que vai ser rápido a revelação. Aí apagou o fogo de novo. O fogo que Elias acendeu, consertou o altar, apagou. E quando é que esse fogo acende novamente? No dia de Pentecostes, Deus acende o fogo de novo. É línguas estranhas. E viram sobre ele, sobre as suas cabeças, línguas repartidas como de fogo. Esse fogo apagou na história da igreja. Quando foi que apagou esse fogo? Com a chegada no século XVI da igreja, que mistificou todo o culto, trazendo idolatria para dentro da igreja. O fogo apagou. Quando é que esse fogo acende de novo? Deus vai acender o fogo de novo lá na rua Azusa. Aí vai descer um fogo. Deus, o fogo é de Deus. O que vai acontecer na historicidade é que o fogo que os filhos de Arão, está entendendo, irmão, isso? O fogo que os filhos de Arão pegou para entrar
entrar dentro da igreja não era fogo tirado do altar, era um fogo deles, era a invenção deles, era um fogo que eles acendeu. Por isso eu não aceito fogo estranho. O fogo tem que vir de cima. O fogo já está aceso, já está queimando. Não aceito inovações, não aceito modernidade. O fogo tem que vir do céu. Continua isso. Os nossos filhos precisam saber disso, irmão. Os nossos filhos precisam saber que a igreja não é parque de diversão. Os nossos filhos precisam saber que a igreja, ela tem um administrador maior. Os nossos filhos, e quem tem que contar e sentar somos nós. Os nossos filhos precisam saber. Aleluia. Foi Deus que ordenou que o grande peixe engolisse profeta Jonas. Foi Deus, não foi Satanás não, viu? Foi Deus, os nossos filhos precisam saber que quando a gente não quer ir, quando a gente não quer obedecer à ordem de Deus, ao chamado de Deus, aí Deus diz assim, não quer vir não, você ia de barco, eu ia te dar passagem para você, Deus está falando com alguém agora, eu ia te dar passagem, você ia de barco, na primeira classe do barco, porque Jesus só andava de primeira classe, e aonde Jesus andava no barco tinha mais almofada para ele botar a cabeça, era ou não era? Está escrito ou não? Alabassuri canta. Sim ou não? Deus ia mandar Jonas na melhor classe missionária geninha. Ia mandar Jonas para Nínive. Na obediência, a gente viaja na melhor classe do barco. Aí a gente nem paga, porque as pessoas pagam para nós. Deus disse assim, vá a Nínive. Ou seja, eu me responsabilizo. Veja só como a Bíblia é interessante. Aí a Bíblia vai dizer assim, e Jonas pagou para ir para Tarso. Veja, Deus ia mandar Jonas para Nínive e pagar. Ele ia na melhor classe, essa era a minha visão. Mas ele pagou para fugir da presença de Deus. Para fugir. E o que é que aconteceu? Ele não quis ir, ele não quis receber um chamado de Deus. O que é que aconteceu com ele? O peixe engoliu e mesmo assim ele teve que ir. Nossos filhos precisam saber que foi Deus que ordenou o peixe engolir Jonas. Eu conheço bem esse mistério, glória. Os nossos filhos precisam saber que foi Deus que abriu a terra para engolir Corá e a sua família por ter sido oposição a Moisés e Arão, irmão. Eu estou entendendo tudo. Os nossos filhos precisam saber. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando eu dou uma paradinha assim é porque o Espírito Santo toca na gente, não é isso? Eu sei que vocês sabem o que eu estou dizendo. Os nossos filhos precisam saber que Deus é grandão, mas Deus também é justiça. Os nossos filhos, uma geração, o tema é uma geração contará a outra geração. Os nossos filhos precisam saber que não é legal estar se levantando contra líderes na igreja. Por quê? Porque Corá e a sua família foi engolido, a terra se abriu. E quando você vai lá para aquele assunto inferno, for estudar sobre o inferno, você vai ver que aquela abertura ali foi feita pela mão de Deus para o próprio inferno. O estudo sobre o inferno. Então, falaram de quem? De Moisés, de Arão. Então, nossos filhos têm que aprender isso. Amém? Os nossos filhos têm que aprender que foi Deus que permitiu que Babilônia invadisse Jerusalém e queimasse o templo de Jerusalém, destruísse os justos. Edivaldo da Silva, que Deus me dê sabedoria. Aleluia, estou sentindo Deus aqui. Repita comigo, o tema, uma geração contará a outra geração. Há uma grande, já vai, viu? Já vai. Há uma grande responsabilidade nossa de passar os ensinamentos para a nossa geração.
Em quinto lugar, e último ponto, os nossos filhos precisam saber que os feitos e os atos de Deus são manifestos em Cristo. Eu não posso jamais falar a Bíblia na sua contextualização sem mencionar Cristo. Cristo está em toda a Bíblia. Aleluia! E disse Deus, façamos. Façamos, plural. Tinha mais? Tinha. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é o Verbo vivo. Antes de ser formado o céu e a terra. Os nossos filhos precisam saber que a eminência, a evidência, o eixo central das Escrituras, o eixo central é Jesus. O eixo central das Escrituras não é anjo. A gente fala Jesus, ninguém dá um glória. Quando a gente diz, irmão, eu estou vendo um anjo, todo mundo, eita, glória, aleluia. Eita, ninguém deu glória. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que Davi. É ou não é? Nossos filhos precisam saber que Deus, as ações de Deus estão centralizadas em Jesus Cristo. Foi Jesus, amém, que transformou a água em vinho. Foi Jesus que disse, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu depois de 4 dias de morto. Foi Jesus que parou o esquife e falou para o filho da viúva de Naim, disse, hoje não tem mais enterro, hoje não vai ter sepultamento, Labachuri canta, não vai ter sepultamento hoje, o enterro está cancelado, está encerrado, acabou-se, na Labachuri canta. Foi Jesus. Amém, irmãos? Ô, glória! Nossos filhos precisam saber que foi... Já vai, viu? Já vai, recebe aí. Vai descer uma unção agora, uma unção de Deus. Os nossos filhos precisam saber que foi Jesus que multiplicou 3 pães e 2 peixes e alimentou multidões, quase 6 mil pessoas. Massiclei. Tem pessoas chegando agora e a gente já está encerrando. Nós começamos de 22 horas. Nós Deus aqui. Foi Jesus que curou o paralítico de Betseba. Foi Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. Nossos filhos precisam saber, a geração precisa saber, os ensinamentos de Deus têm que ser aplicáveis. Nós temos que ensinar as pessoas que vêm. As pessoas têm que abrir o coração para aprender. As escolas bíblicas têm que voltar a funcionar quando terminar essa quarentena de casa cheia. Os cultos de doutrina têm que voltar a ser como naquele tempo antigo, onde as irmãs preparavam o café cedo, 4 horas da tarde. Não é isso, irmã Genia? A irmã Lilia, a mãe de irmã Geninha, a minha avó, preparava o café logo cedo, porque 7 horas da noite haveria uma instrução na igreja, o fogo pegava, Jesus batizava com o Espírito Santo. Os nossos filhos precisam voltar ao desejo, ao aprendizado. Os nossos filhos precisam saber que foi Jesus que curou o homem da mão ressequida. As histórias bíblicas precisam ser contadas novamente. Oh. Sabe o que Deus está falando comigo agora? Eu estou procurando alguém. É você? Eu estou procurando alguém que queira ensinar. Não é oba-oba não, isso já está doendo no coração de Deus. Oba-oba. Leituras vazias.
É você que Deus te nasceu. Não se preocupe que Ele vai dar todas as ferramentas necessárias. Você vai dizer assim, mas Deus, eu não sei nem falar. Aí Deus vai dizer assim, e quem fez a boca do homem? Ah, Deus, o que eu vou dizer? Deus, diga que eu sou, te enviou.